Livro A Glória de Deus, Kenneth Hagin. Primeira edição, Rema Brasil, Campina Grande, 2023. Sumário. Capítulo 1, A Glória no Antigo Testamento. Capítulo 2, Eu vi a Glória. Capítulo 3, A Manifestação da Glória. Capítulo 4, Sua Glória enche o templo. Oração do pecador. Capítulo 1, A Glória no Antigo Testamento. Mas Estevão, o primeiro mártir, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Atos, capítulo 7, versículo 55. Frequentemente sentimos a glória de Deus se manifestando entre nós. E à medida que andamos com Deus, tomamos consciência da sua glória e somos transformados de glória em glória. Mas em Atos 7,55, lemos que Estevão viu algo. O que ele viu? Os judeus que ouviram Estevão pregar este sermão no capítulo 7 de Atos entenderam bem o que ele quis dizer quando afirmou ter visto a glória de Deus. Há muitas referências à glória de Deus no Antigo Testamento, começando com estas em Êxodo. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Êxodo 16, 7 e 10. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Êxodo 40, 34, 35. E um boi e um carneiro, por oferta pacífica para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Disse Moisés, esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Levítico, capítulo 9, versículos 4, 6 e 23. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Números 14, 10. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Números 26. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem rejeitarem os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 11 e 14. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios,
e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 1 e 2. Essa glória foi o que Estevão viu, e os judeus aos quais ele estava pregando entenderam o que lhes estava sendo dito. Eles tinham conhecido de que a glória do Senhor outrora havia aparecido e enchido a casa de Deus. Sabiam que ela costumava se parecer com uma nuvem que enchia a casa, de modo que eles entenderam do que Estevão falava. Quer você algum dia veja ou não a glória de Deus se manifestar nesta vida, quando deixar esta terra, é para lá que você irá, para a dimensão da glória. O Salmo 73, 24 diz: Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Existe uma dimensão de glória e às vezes ela se manifesta neste mundo. Quando isso acontece, vem por meio de um mover sobrenatural do poder de Deus. Capítulo 2. Eu vi a glória. Sei exatamente o que Estevão viu, porque eu também pude contemplar essa glória. Você conhece o meu testemunho. Nasci de novo no dia 22 de abril de 1933, às 19 horas e 40 minutos de uma noite de sábado, no dormitório sul do North College Street 405, na cidade de McKinney, no Texas. Eu estava de cama na época. 4 meses depois, em 16 de agosto de 1933, a temperatura chegou a 41 graus à tarde, e isso à sombra. Não tínhamos ar-condicionado naquele tempo, de modo que as janelas e portas de nossa casa estavam todas abertas para entrar um pouco de brisa, caso houvesse. Mas meu corpo estava tão frio que minha família pediu aos vizinhos frascos de água quente emprestados e os colocaram ao redor do meu corpo, tentando me aquecer. Eles também puseram tijolos aquecidos, enrolados em jornal e cobertores ao meu redor. Eu sabia durante toda a manhã que estava morrendo. Às 13 horas e 30 minutos, meu irmãozinho, que tinha 9 anos, estava de pé ao meu lado, ao lado da minha cama, enquanto os espasmos finais de agonia da morte tomavam conta do meu corpo. Corra e chame a mamãe, depressa, quero me despedir dela, estou morrendo. Ele correu como um raio para fora do quarto e, de repente, o recinto inteiro se encheu de uma nuvem mais resplandecente que o sol brilhando sobre a neve. Todo o quarto ficou cheio daquela glória. Deixei o meu corpo e subi. Sabe, se você é um cristão, quando partir daqui, você subirá. Se é um pecador, quando partir deste mundo, você descerá. O espírito do homem é eterno e há um mundo espiritual. Comecei a subir naquela nuvem de glória e quando cheguei até onde deveria ser o telhado da casa, era uma construção de 1,5 andares, ouvi uma voz falar comigo em língua inglesa. Creio que era a voz de Jesus, embora eu não tenha visto. Mas ouvi a voz, uma voz de homem, e ela disse: volte para a terra, você ainda não pode vir. O seu trabalho na terra não está concluído. Desci novamente até o quarto. Quando voltei à glória, a nuvem havia se erguido, e eu pude ver meu corpo por um breve segundo deitado na cama. Vi minha mãe ali de pé, segurando minha mão nas suas. Então parece que saltei para dentro do meu corpo como um homem faria ao colocar o pé dentro da sua bota. Ao voltar para dentro do meu corpo, pude fazer contato com minha mãe e lhe disse: mamãe, não vou morrer agora. Ela pensou que eu estava dizendo que não ia morrer naquele instante, mas o que eu queria dizer era: não vou morrer agora, vou viver e fazer a obra de Deus. Foi cerca de 1 ano depois que recebi a cura, quando agi com base na palavra de Deus pela fé. Aquela experiência foi tão sagrada para mim que nunca compartilhei com ninguém até que o Senhor me instruiu a fazer isso 25 anos depois, nos anos 1950. O Senhor me disse: comece a compartilhar o que viveu e ensine particularmente sobre o que significa crer com o coração. Confirme o fato de que o espírito do homem é eterno e nunca morre.
Então comecei a relatar minha experiência. O tempo passou e certa vez estávamos visitando minha mãe na minha cidade natal de McKinney, no Texas. Ela estava com 70 e tantos anos na época e era cega desde que eu era um garotinho. Ela disse: filho, eu o ouvi ensinando na rádio falando sobre aquela experiência. Eu não sabia disso. Respondi: mamãe, eu nunca contei por muitos e muitos anos, um quarto de século, porque ela era sagrada demais. Então o Senhor disse: conte. Há mais 1 ou 2 episódios notáveis que vivi no mundo espiritual que não pude compartilhar e não sei se Deus permitirá que eu fale sobre eles nesta vida ou não. Podemos cometer um grande erro quando falamos de coisas sobre as quais deveríamos nos calar. Precisamos ser espiritualmente sensíveis para saber e entender se devemos ou não dividi-las com os outros. Minha mãe me disse: pela maneira como você conta essa experiência, você se foi, talvez por alguns segundos. Eu confirmei: bem, foi isso que me pareceu, apenas alguns segundos. Então deixe-me contar-lhe sobre isso. Deixe-me contar-lhe sobre isso. Ela disse: do meu ponto de vista e do ponto de vista da vovó, vovó era a mãe dela. Patty foi correndo até a cozinha, dizendo: mamãe, mamãe, vovó, vovó, quem está morrendo? Eu estava mais próxima à porta, então corri para o corredor. Quando cheguei à porta do seu quarto, não consegui entrar. Senti uma presença de Deus tão forte que retornei à mesa da sala de jantar, curvei a cabeça e orei. Sua avó veio correndo atrás de mim, mas não olhou para dentro, a porta estava aberta. Ela tentou correr através daquela glória e quicou nela como se fosse uma bola de borracha e não conseguiu entrar. Observe que há passagens na Bíblia que dizem que os sacerdotes não puderam entrar quando a glória de Deus encheu a casa de Deus. Mamãe continuou. Vovó recuou até a metade do corredor, na altura da sala de jantar, e correu novamente em direção à porta aberta. E mais uma vez quicou, como se batesse em uma bola de borracha gigante. Então decidiu recuar até o meio da sala de jantar, contra a parede do outro lado, e correu pela terceira vez em direção ao seu quarto, e quicou de novo. Ela não conseguiu entrar naquele quarto. Sua avó estava quase sem forças e prestes a cair por causa da glória. Nas escrituras, os sacerdotes caíram quando estavam debaixo da glória. Então ela se agarrou à ombreira da porta. Mamãe lembrou que vovó havia dito na ocasião: ora, Lily, o quarto está cheio de uma nuvem. Não consigo ver quem. Não consigo ver a cama. E completou: passaram-se 10 minutos até que pudéssemos ter acesso ao quarto. Não conseguimos entrar no cômodo onde você estava até toda a nuvem se elevar. Continuei ali, orando junto à mesa da sala de jantar, e vovó ficou junto à porta, agarrada à ombreira. Então sua avó disse: ela está começando a subir. Posso ver a cadeira, posso ver a cômoda com as gavetas, posso ver a cama, posso ver quem deitado ali. O corpo dele está deitado ali na cama. Mas não podemos entrar no quarto até a nuvem se elevar completamente. Vovó não conseguiu entrar a princípio, pois estava sem forças, muito fraca. Mas ela disse: bem, Lily, a nuvem se foi, você pode entrar agora. Mamãe continuou. Corri até a cama, peguei sua mão e a segurei. Nesse momento, você disse: não vou morrer agora, mãe. Essa experiência foi uma manifestação da glória de Deus e ela foi sagrada para mim. Refletindo sobre o ocorrido, entendi que na dimensão do espírito o tempo não existe. Foi por isso que pensei que a experiência havia durado apenas alguns segundos. Desde aquele dia até hoje, nunca senti pena dos cristãos que morrem, quer eles sejam jovens, de meia idade ou velhos. Sim, sei que a cura nos pertence, mas em algum momento todos nós vamos para casa. Nunca lamento por eles, porque sei para onde vão. Mas, para os que não conhecem o Senhor, a história é outra. Capítulo 3, a manifestação da glória.
Meu segundo contato com a glória ocorreu no começo do meu ministério, quando eu era ainda um menino pregador batista e não havia passado pela experiência do batismo no Espírito Santo. Em uma noite de domingo, eu pregava em uma pequena igreja rural e o meu texto base estava no livro de Tiago, que é a nossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Tiago 4,14. Eu já estava ministrando havia cerca de 15 minutos, fazendo o que sabia fazer e, de repente, dos fundos daquela pequena igreja, vi a nuvem vir entrando. Embora fosse uma nuvem, ela se parecia com ondas do oceano de cerca de 1 metro e 1,20 m. Mas era uma nuvem. Não fiquei surpreso porque eu sabia do que se tratava. Eu a vira antes, em 16 de agosto de 1933, no dia em que meu espírito deixou meu corpo, e ela encheu o quarto onde eu estava. Quando a nuvem entrou na igreja, ela cobriu as pessoas de modo que eu não podia vê-las. Ela foi até o pequeno banco no altar e o encobriu também. E ela continuou vindo. Então olhei para o relógio e observei a hora. A nuvem subiu na plataforma e a cobriu, e então eu não pude enxergar mais nada, mas continuei pregando. Embora pudesse ouvir o som da minha voz, não conseguia distinguir uma palavra do que eu dizia. Até hoje, não sei se uma única palavra do que preguei. Não sei uma única palavra do que preguei. A nuvem encheu toda a igreja. Finalmente, ela começou a se erguer. Elevou-se primeiro do púlpito e da plataforma, então pude ver o altar, o primeiro banco e depois os outros bancos. Eu estava pregando durante todo esse tempo e podia ouvir o som da minha voz, mas não tive consciência do que estava dizendo até a nuvem deixar o prédio. Quando ela se foi por completo, olhei meu relógio. A nuvem havia enchido o prédio por 17 minutos. Eu não sabia o que dizer dali para frente, porque não sabia o que dissera antes. Eu tinha sido envolvido pela glória. Então apenas disse: todos curvem as cabeças e vamos orar. Orei, fiz um apelo e encerrei o culto como faria normalmente, mas não disse nada a ninguém naquela noite sobre ter visto a nuvem de glória. 2 anos depois, em 1938, aceitei o convite para pastorear uma pequena igreja do Evangelho Pleno no interior do Nordeste do Texas. Eu era solteiro naquela época e, a princípio, fiquei hospedado na casa de um dos diáconos. Ele se esforçou ao máximo para que eu me interessasse por uma certa jovem da igreja. Houve um sábado em que essa jovem estava escalada para cantar uma canção especial em nosso culto regular de sábado à noite, mas ela não apareceu. No domingo pela manhã, enquanto eu estava pregando, de repente aquela nuvem de glória entrou e me envolveu. Eu não conseguia ver ninguém. Não conseguia ver nada na congregação. Mais uma vez eu podia ouvir o som da minha voz, mas não era capaz de distinguir uma única palavra do que dizia. Durante aquela experiência com a glória, de repente saí dali. Bem no meio do meu sermão, encontrei-me de pé em uma rua de uma cidadezinha a 24 quilômetros de distância, e eu sabia que era uma noite de sábado. Encostado em um prédio, vi quando a jovem desceu a rua. Quando ela chegou onde eu estava, um carro desceu a rua também. O motorista encostou junto ao meio-fio, tocou a buzina e ela entrou no carro dele. Ele deu marcha ré, pegou a direção oposta e começou a sair da cidade. E de repente eu estava sentado no banco de trás. Eles saíram do município e cometeram adultério. E eu os vi. A nuvem ainda estava sobre mim. De repente ouvi o som da minha voz e então a nuvem se ergueu. Eu estava de pé, atrás do púlpito da igreja, e não sabia o que dizer porque não tinha ideia do que dissera antes. Então falei apenas: todos curvem suas cabeças, e oramos. Olhei para o relógio e novamente, cerca de 15 minutos havia se passado em que eu estivera na nuvem. Enquanto eu cumprimentava as pessoas que se despediam, aquela jovem passou. Sentimos a sua falta na noite passada, comentei. Ela respondeu: sim, eu estava em... E ela mencionou o nome daquela cidadezinha. Eu disse: sim, eu sei.
Essa foi a minha terceira experiência com a glória. Deus me mostrou o que ela havia feito para meu próprio benefício. Eu a deixei de lado como quem solta um ferro quente. A quarta vez em que experimentei uma manifestação da glória de Deus foi enquanto eu estava pastoreando aquela mesma igreja. Eu voltava para casa a pé depois de um culto na quarta-feira à noite e peguei um atalho através de uma viela que era cheia de árvores. Estava escuro como nunca, mas eu conhecia o caminho. Enquanto ia andando, percebi um carro estacionado nas sombras. Havia um jovem e uma jovem no assento dianteiro e outro casal no assento de trás desse carro. Quando passei por eles, o interior do carro, de repente, se iluminou como se uma lâmpada poderosa tivesse sido acesa. As pessoas dentro do carro não me viram, nem viram a luz sobrenatural. Uma das jovens era da minha igreja e acho que ela estava interessada em mim. Embora não houvesse reciprocidade da minha parte, outra pessoa havia tentado fazer com que eu me aproximasse dela. A moça estava sentada no colo do sujeito e ele estava com o braço ao redor dela. E isso não era tudo o que eles estavam fazendo, mas só vou descrever até aqui. Eu nunca contei isso a ninguém. Vocês precisam entender, amigos, que existe uma linha tênue entre o fanatismo e a realidade. Muitas pessoas caem no erro ao buscarem experiências, mas essas experiências vêm conforme o Espírito deseja e não conforme você deseja. A palavra de Deus diz em Atos 10, 9 e 10 que Pedro subiu ao telhado de uma casa para orar e entrou em êxtase. Pedro não se colocou nessa condição, ele não tentou entrar em êxtase. Em outras religiões, nas falsas religiões e seitas, por exemplo, as pessoas se esforçam para entrar em transe. Mas na dimensão espiritual, quando o Espírito de Deus se move, é como Ele quer. Você não deve tentar provocar uma visão, uma sensação diferente ou qualquer experiência do tipo. Apenas deixe que o Espírito Santo faça isso quando Ele quiser e se Ele quiser. Apenas aprenda a fluir com Ele. Você deveria conhecer a sua Bíblia bem o suficiente para se lembrar da história do Antigo Testamento de Eliseu e Naamã, o comandante dos exércitos da Síria, 2 Reis 5. Naamã foi a Israel porque queria ser curado da sua lepra. O profeta de Deus nem sequer saiu de sua casa para encontrar-se com o homem enfermo. Ele apenas enviou seu servo até Naamã com a seguinte orientação: diga a ele que vá mergulhar no rio Jordão 7 vezes e sua carne se tornará limpa outra vez. Naamã finalmente foi persuadido a fazer isso e foi curado. Como gratidão, Naamã voltou ao local onde Eliseu morava, querendo lhe dar presentes. Como o profeta decidiu recusá-los, o comandante seguiu o seu caminho. Mas Geazi, servo de Eliseu, correu atrás do carro de Naamã e alcançou e contou-lhe uma mentira. Sabe, depois que você partiu, chegaram 2 jovens profetas e, embora o meu senhor não quisesse tomar nada para si, ele disse que não haveria problema em aceitar 2 vestes e 1 talento de prata para cada um deles. Aquele homem havia ficado tão maravilhado por ter sido liberto de uma doença incurável que deu a Geazi 2 vezes mais do que ele havia pedido. Geazi pegou os presentes e os escondeu. Então entrou na presença de Eliseu, que perguntou: onde você estava? E o servo respondeu: em lugar algum, meu senhor. Observe o comentário feito em seguida por Eliseu. Porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Versículo 26. Em outras palavras, o profeta disse: eu o vi, sei exatamente o que você fez. De fato, precisamos ter a palavra de Deus como base para respaldar nossas experiências. Capítulo 4. Sua glória enche todo o templo. Nos tempos do Antigo Testamento, a casa de Deus era o prédio físico. A princípio, era o tabernáculo que se resumia a uma tenda. Mais tarde, a casa de Deus foi chamada de Templo de Salomão. Ela recebeu esse nome porque Salomão a construiu e era onde os judeus se encontravam com Deus. Todo judeu do sexo masculino, a partir de 30 anos para cima, tinha de se apresentar pelo menos uma vez por ano no templo em Jerusalém.
A presença de Deus, eles a chamavam de glória Shekinah. Era mantida escondida no Santo dos Santos. A glória do Senhor se manifestava diante de toda a congregação e eles a viam. De acordo com Flávio Josefo, historiador judeu, a cortina que separava o Santo dos Santos tinha 12 metros de largura, 6 metros de altura e 10 centímetros de espessura. Mas quando Jesus morreu no Calvário, tudo isso mudou. A 6 metros do chão, alguém pegou aquela cortina e a rasgou em 2 de alto a baixo. Deus saiu do Santo dos Santos, do templo construído pelo homem. Agora ele habita em nós individualmente. Cada um de nós é um templo individual do Espírito Santo. Quero enfatizar isto, mas também quero que você seja outra coisa. Cristo, porém, como Filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Hebreus, capítulo 3, versículo 6. Para que, se eu tardar, fique ciente de que como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Cristo vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Em outras palavras, Paulo está dizendo: vocês não sabem que são a casa de Deus? As pessoas às quais ele estava se dirigindo, os coríntios, sabiam sobre templos. A cidade deles estava cheia de todos os tipos de templos, dedicados a diferentes deuses. O Espírito de Deus habita em vocês. João também escreveu: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. E é verdade. Vocês individualmente são o templo de Deus. Gosto da tradução de 1 Coríntios 3,16 na Bíblia Amplificada. A passagem começa assim: vocês não discernem e entendem. Infelizmente, nós não discernimos ou entendemos este fato. Discernir também significa ver. Você pode ver uma coisa sem entendê-la. Eu olho para a televisão, mas não entendo nada de eletrônica. Então eu a vejo, mas não a entendo. Lembro-me de quando nos mudamos para Tulsa, vindo de Gallard, no Texas. Havíamos comprado o antigo prédio de escritórios do irmão Telly Osborne e morávamos em um apartamento acima dos escritórios. Nossa filha e nosso genro eram os nossos únicos funcionários. Eles moravam em outro apartamento acima dos escritórios. Eu costumava pregar em uma estação de rádio em Dallas na época. Um dia, fui à mercearia para comprar uma coisa e minha neta Cookie pediu para ir comigo. Lembro-me que paramos no estacionamento daquela mercearia e sintonizei o rádio do carro naquela estação. Observei que Cookie ficava olhando primeiro para o prédio e depois para mim. É você, ela disse. Mas você está aqui. É você. Mas você está aqui. Aquela era a minha voz saindo do rádio, mas eu estava sentado ali, atrás do volante. Ela me ouvia pelo rádio, mas não conseguia entender. Como esse exemplo nos mostra, podemos ver ou discernir muitas coisas, mas isso não significa necessariamente que as entendemos. Entretanto, precisamos entender, assim como também discernir. Vamos ver 1 Coríntios 3,16 novamente na Bíblia Amplificada. Vocês não discernem e entendem que vocês, toda a igreja de Corinto, são o templo de Deus, o seu santuário, e que o Espírito de Deus tem habitação permanente em vocês, para sentir-se à vontade dentro de vocês, coletivamente como igreja e também individualmente. Observe a expressão seu santuário. Esse corpo de crentes em Corinto era o templo de Deus ou a casa de Deus, o seu santuário. O auditório da igreja, que chamamos de santuário, talvez seja visto deste modo se considerarmos que o prédio pode ter sido dedicado a Deus, mas ele não é santuário de Deus no sentido ao qual Paulo está se referindo. Toda a igreja de Corinto era o templo de Deus, o santuário de Deus, e o Espírito de Deus tem habitação permanente em vocês para sentir-se à vontade dentro de vocês, coletivamente como igreja e também individualmente.
Os pregadores geralmente dão ênfase ao fato de que o Espírito de Deus habita no cristão de modo individual, e com muita razão. Graças a Deus, maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Embora vejamos certas verdades sobre o Espírito habitar em todo o corpo de crentes, ainda não entendemos plenamente essas verdades. Precisamos discernir e entender isto. Vocês, toda a igreja, onde quer que estejam localizados, são o templo de Deus, o seu santuário. E o Espírito de Deus habita permanentemente em vocês, como a Bíblia amplificada salienta, para sentir-se à vontade dentro de vocês, coletivamente como igreja e também individualmente. Sabemos que o Antigo Testamento nos mostra tipos e sombras, e que o Templo de Salomão é um tipo dessa casa espiritual, o corpo de crentes. Também vimos que a glória de Deus, o Espírito Santo, entrou e encheu o Templo de Salomão, que era um tipo de corpo de Cristo. Falamos sobre indivíduos sendo cheios do Espírito Santo e com muita razão. Mas, bendito seja Deus, todo esse corpo, o corpo de Cristo, pode ser cheio da glória de Deus. Ao estudar sobre isso, observei que Paulo, em Romanos 6:4, falando sobre a ressurreição, disse: Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. De modo que aquela mesma glória que se manifestou no Antigo Testamento ressuscitou Cristo dentre os mortos. Outra tradução diz que Jesus foi ressuscitado por uma manifestação da glória de Deus. Aquelas demonstrações da presença divina no templo ao longo do Antigo Testamento eram exatamente isto: manifestações da glória de Deus. Uma manifestação da glória de Deus é uma manifestação do Espírito de Deus. E em Romanos 8:11, Paulo escreve: Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. De modo que falamos sobre o que o Espírito Santo fará em você, o que ele pode significar para você individualmente, e isto é importante. Mas ouvimos e sabemos muito pouco sobre o que o Espírito Santo fará no corpo de crentes como um todo, por causa da sua presença habitando no interior deles. O Espírito Santo habita em vocês coletivamente e ele quer se manifestar. Sabemos que o Espírito Santo se manifesta de formas diferentes através dos dons do Espírito, conforme delineado em 1 Coríntios 12. Mas poderia o Espírito Santo se manifestar de outras maneiras na casa espiritual que Pedro diz que somos? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2:5. O Templo de Salomão, aquele prédio físico, foi construído com pedras mortas. Nós, crentes, por outro lado, somos chamados pedras vivas. Nos tempos do Antigo Testamento, havia alguém que exercia o sacerdócio, mas Pedro diz que os crentes são um sacerdócio santo. Agora observe o que aconteceu no Antigo Testamento quando eles dedicaram o Templo de Salomão. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14. Queridos amigos, há algo especial no fato de estar em unidade cantando, orando, louvando e adorando. Algo que traz Deus à cena. Há poder na oração coletiva. Todos os cantores,
os que tocavam instrumentos musicais, os sacerdotes e todos os demais presentes na dedicação do templo de Salomão ergueram suas vozes, todos eles, em unanimidade, para fazer um som. Evidentemente, os cantores entoaram a frase, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, muitas e muitas vezes. Então a casa do Senhor foi cheia com a glória de Deus, e os sacerdotes não conseguiam ministrar porque a nuvem encheu a casa. Por acaso Deus é menos bom agora do que era na época? Lembro-me que alguns anos atrás, quando o irmão Oral Roberts popularizou a frase Deus é um Deus bom, eu costumava acompanhá-lo nas reuniões naqueles dias, e as melhores reuniões de que tenho lembrança aconteceram nas igrejas onde eu o acompanhei. Mas quase todos os pastores me diziam, eu gostaria que o irmão Roberts não tivesse dito aquilo. Eu questionava, por quê? Deus não é um bom Deus? Sim, claro, respondiam, mas isso deixa a impressão errada. O que você quer dizer com isso, deixa a impressão errada? Bem, isso facilita demais as coisas para as pessoas serem salvas e curadas. Então eu argumentava, claro que não, isso não facilita que as pessoas sejam salvas e curadas. Jesus fez isso muito antes do irmão Roberts entrar em cena. Glória a Deus. Deus é um Deus bom, ou ele é meio bom e meio mau? Graças a Deus, ele é bom. Glória a Deus, ele é bom. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vou lhe dizer, quando aqueles músicos e cantores em unanimidade ergueram sua voz em louvor e adoraram na dedicação do templo de Salomão, isso fez com que a presença de Deus se manifestasse e a glória encheu aquele templo. Agora vamos ver algo em Atos dos Apóstolos. Você deve se lembrar de como Pedro e João entraram no templo às 15h, a hora da oração, pela porta chamada Formosa. Sentado junto à porta estava um homem que era coxo desde o nascimento, mas ele foi curado quando Pedro lhe disse, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Atos 3:6. Os espectadores se maravilharam com o milagre, de modo que Pedro e João aproveitaram a ocasião para pregar. Eles logo foram levados perante um conselho de líderes religiosos questionados, ameaçados e tiveram ordem de não falar ou ensinar em nome de Jesus. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Atos 4, 23 e 24. Observe que esta companhia de crentes não começou lamentando a sua situação ou pedindo qualquer coisa. Eles não começaram dizendo, me dá. Há algo sobre Deus, há algo sobre o seu caráter, há algo sobre a sua personalidade, há algo sobre a sua constituição que precisamos aprender. Ele se manifesta quando é engrandecido e adorado. Observe que no Antigo Testamento, quando eles ergueram suas vozes em uníssono dizendo, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, eles não falavam de si mesmos, e sim sobre o Senhor. Deus manifestou a sua glória quando as pessoas começaram a engrandecê-lo. E observe a oração que Pedro, João e seus companheiros fizeram em Atos 4. Eles começaram dizendo, Senhor, tu és Deus. Eles passaram a falar sobre Deus e adorá-lo e a exaltá-lo. Foi isto que eles disseram. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor,
olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Atos 4, 24 a 31. Agora ouça, cada indivíduo foi cheio do Espírito Santo, de modo que aquele corpo de crentes era o templo de Deus. Eles estavam em unanimidade e aquele corpo foi cheio do Espírito Santo. Todos temos o Espírito Santo habitando em nós. Cada pessoa nascida de novo tem o Espírito Santo habitando nela. Você pode ser cheio do Espírito e falar em outras línguas. Por outro lado, há algo mais a ser observado nessa passagem da Bíblia. Todos eles foram como um corpo de crentes cheios do Espírito Santo, assim como a glória de Deus encheu a casa física conhecida como o Templo de Salomão. Está vendo isso? Há uma casa espiritual composta pelo corpo de crentes e o Espírito Santo encheu essa casa. Eles foram todos cheios. E o que aconteceu? O lugar tremeu. É o que diz o versículo 31. Bendito seja Deus. O lugar onde eles estavam reunidos tremeu. As pessoas ficam empolgadas quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo e começa a tremer ou cai. Você espera e glorifica o nome do Senhor até que o prédio começa a tremer. Às vezes, em nossas cruzadas, eu vejo a glória entrar e encher o prédio. Outras pessoas também veem o mesmo. Às vezes, muitas pessoas conseguem ver. Em algumas ocasiões, ela se parece com uma camada de nuvens, como uma névoa ou como um nevoeiro grosso e branco pairando logo acima das cabeças das pessoas. Outras vezes, vi a glória de Deus se manifestar como um vento. A Bíblia fala sobre a presença do Espírito como um vento. Aconteceu no dia de Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Atos 2, 1, 2. Certa vez estive em um culto onde todas as pessoas no recinto foram instantaneamente curadas, e isso ocorreu quando o Espírito Santo se manifestou como um vento. Estou esperando estar em mais cultos como aquele em um futuro não muito distante. Aquele culto específico ocorreu há alguns anos em uma igreja da Assembleia de Deus no leste do Texas. Eu estava pregando ali no encontro de avivamento e o presbítero perguntou se eu poderia ministrar a palavra em uma reunião de comunhão que estaria acontecendo na mesma igreja. Então preguei em um culto pela manhã e logo terminei meu sermão, falei em outras línguas. O pastor levantou-se e as interpretou. Depois falei novamente em línguas e o pastor levantou-se de novo e as interpretou. Assim que o período da interpretação cessou, algo como um vento começou a soprar naquele prédio. Todos ouviram aquele som. E todos foram instantaneamente curados. Inclusive uma mulher que estava deitada junto a uma parede em uma maca. De um salto, ela se levantou daquela maca e começou a correr pelo corredor. Mais tarde, o pastor me disse que os médicos haviam operado aquela mulher 6 vezes, mas que a haviam desenganado. Ela parecia a própria imagem da morte. Lembro bem de tê-la visto naquela maca, mas ninguém impôs as mãos sobre ela. O pastor e o presbítero me disseram mais tarde que todas as pessoas enfermas ali presentes haviam sido curadas. Isso só aconteceu comigo uma vez, mas houve outros cultos onde todas as pessoas perdidas e todos os desviados foram salvos. Será que nos esquecemos do vento? Será que nos esquecemos da nuvem? Será que nos esquecemos da glória? Será que nos esquecemos das manifestações do Espírito Santo? Não, nós nos recusamos a esquecer.
Cremos que ainda veremos novamente a glória de Deus encher o seu templo, como nos dias passados, e sim, em medida ainda maior. Oração. Erguemos as nossas vozes em uníssonos a Deus Pai, dizendo: Tu és Deus, Tu és o Criador do universo, Tu és aquele que criou o mundo e tudo o que nele há. Tu és bom, e a Tua misericórdia dura para sempre. Tu te manifestas entre os homens. Sim, vem manifestar-te em nosso meio. Somos o Teu prédio, somos a Tua casa, somos o Teu templo. Vem, enche o Teu templo. Enche o Teu templo, o corpo de crentes, com a Tua glória, pois o corpo de crentes é a Tua casa, pedras vivas, sacerdócio santo. Oração do pecador para receber Jesus como Salvador. Querido Pai Celestial, venho a Ti em nome de Jesus. A Tua palavra diz: o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. João 6,37. Assim sei que Tu não me lançarás fora. Tu me recebes e eu te agradeço por isso. Tu disseste na Tua palavra: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10,13. Estou invocando o Teu nome, portanto sei que Tu me salvaste agora. Tu, porém, disseste: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 9 e 10. Creio em meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Ele ressuscitou dentre os mortos para minha justificação, e eu o confesso agora como meu Senhor. Porque a Tua palavra diz: com o coração se crê para a justiça. Eu creio com o meu coração e agora me tornei a justiça de Deus em Cristo. 2 Coríntios 5, 21. E estou salvo. Obrigado, Senhor. Assine e coloque a data.